sabor e leite condensado. Sushi por no sabor lá em casa tem Italate. Você ouve Bandeirantes Acontece. Quatro horas 17 minutos e meio. Nós vamos começar a semana falando. Fizemos toda a semana anterior entrevistas e análises com base no que deveria acontecer. No sábado de manhã a coisa aconteceu e alguns desenrolares dos últimos dias e das últimas horas da eleição de Joe Biden nos Estados Unidos e nas relações internacionais, evidentemente, da nação americana, do ponto de vista comercial e político, enfim. Nós vamos conversar com o Rodrigo Zagni, que é professor de Relações Internacionais da Unifesp. Rodrigo, boa tarde, como vai? Boa tarde, como vai? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a vocês aí da rádio. Pretendo poder ajudar aí na discussão sobre esses importantes marcos aí do tempo presente. Sem dúvida. Eu estava lendo uma declaração do ex-embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, o Thomas Shannon, e ele falou uma frase que é preocupante. Vários já falaram algo mais ou menos parecido, mas o Brasil está mal posicionado politicamente neste momento. Ele considera isso muito triste. É mais do que triste, professor, essa situação? É preocupante? Não só preocupante, a gente já pode contabilizar aí, né, os malogros de uma política externa que muda, né, dá um cavalo de pau, né, no desenvolvimento que vinha sendo construído, né, primando pelo multilateralismo, né, as redes de cooperação Sul-Sul, uma ênfase as iniciativas de integração regional, né, sobretudo no Mercosul, com possibilidades de acordos comerciais com potências de primeira grandeza em condição de relativa equidade, né, por uma reinserção subordinada na globalização neoliberal a partir de relações bilaterais com os Estados Unidos, em primazia, né, ou seja, em condições gravemente assimétricas, né, e registrando-se por parte das posturas norte-americanas um protecionismo econômico, comercial, né, cada vez mais recrudescido, ou seja, sem vantagens concorrenciais para a economia brasileira, né, ou seja, é uma política externa que a gente pode considerar, né, desde uma perspectiva histórica de longa duração, absolutamente desastrada, para não dizer mambembe. Né, muito apoiada no discurso ideológico que o resultado dessas eleições norte-americanas demonstrou absolutamente descabido, não é? Ou seja, alheio à realidade de uma cruzada do Ocidente contra os inimigos da cristandade, um discurso bastante medieval, diga-se de passagem, não é? E outros entulhos ideológicos, como uma guerra ao marxismo cultural nos Estados Unidos, bastante afeito ao fundamentalismo protestante, no caso do Brasil, ao fundamentalismo neopentecostal, não é? E os discursos anticientíficos, não é? Espelhados desde os Estados Unidos, não é? Por aquele que era então considerada a principal referência do governo Bolsonaro, não é? Com posturas anticientíficas bastante graves, se não irresponsáveis, do contexto da mais grave crise sanitária deste século, né? Por exemplo, esse espelhamento diz respeito à aposta bastante responsável do governo Trump, não é? Na prescrição
do uso de cloroquina, que foi, de forma absolutamente acrítica, replicada pelo governo Bolsonaro como panaceia, né, para os problemas decorrentes, né, da pandemia no Brasil. Professor, a nossa relação com os Estados Unidos é essa, né? Sai um governo que tinha todo o apoio da família, né? Não é só, e a gente fala de governo, mas tem que falar nos 3 filhos do presidente da República, que apoiavam deliberadamente o candidato que foi derrotado. A relação com a Europa não é das melhores, principalmente do ponto de vista ambiental, fazendo-se aqui uma ressalva, claro que nessa questão ambiental também há muitos interesses de países europeus na relação com o Brasil, principalmente no que diz respeito ao agronegócio, e a relação com a China, que acabou se tornando, que era uma boa relação, principal parceiro comercial, mas que acabou ficando nevrálgica, porque foi acompanhado exatamente um pensamento do governo Trump e nas relações, e é óbvio que ali a briga é de cachorros muito maiores do que o nosso, mas nós compramos algumas brigas e algumas delas do ponto de vista tecnológico, principalmente na questão do 5G, algo ainda não definido. China, Europa, Estados Unidos, qual que é o nosso principal desafio de recomposição, se é que há possibilidade para isso? Bom, o atrelamento da política externa brasileira aos interesses norte-americanos sob o governo Trump, né, foi de tal forma maléfico, né, para as nossas relações exteriores, né, que os resultados das eleições, né, com a vitória do John Biden, né, implicam aí uma política externa, uma política norte-americana, perdão, que terá que se haver com graves problemas internos, não é? Ou seja, é preciso pensar urgentemente ali um novo pacote de estímulos. Parece que esse será o primeiro desafio, né, do governo Biden, não é? Além de diretrizes de segurança, pensando na reabertura do comércio, né? No plano externo, os Estados Unidos vão ter que costurar aí, ou melhor, recosturar as alianças com países europeus, principalmente o seu protagonismo dentro da OTAN, e rever, né, os termos da guerra comercial travada com a China, né? Não penso que nós tenhamos essa corrida concorrencial entre os dois gigantes da economia, os dois grandes gigantes da economia mundial, mudando de patamar assim tão abruptamente. A gente deve ter no plano discursivo, né, e nas medidas restritivas, não é? Em termos comerciais, está falando de tarifas unilaterais, por exemplo, uma mudança de tom, não é? O próprio Biden, na campanha, falava de uma coalizão internacional, a gente sabe muito bem o que isso quer dizer, né, para tentar chamar a China para outros termos, né, de competição econômico-comercial, o que é pouco pragmático, bastante obtuso, e a gente fica sem saber direito como é que isso vai funcionar na prática, né? Além dos problemas da política anti-imigração do governo Trump, né, que o Biden na campanha prometeu resolver em compasso acelerado. Ele falava aí em 100 dias, né, para resolver, por exemplo, o drama das crianças separadas dos pais, né, na fronteira com o México, né. Então, todos esses problemas, né, com os quais os Estados Unidos têm que lidar, né, acabam deixando aí, no compasso aí desse caminho de reaproximação com aliados europeus, o Brasil cada vez mais isolado, né, por uma série de questões, entre elas o fato de seguir apostando, né, num alinhamento que é para lá de ideológico, né, e sem nenhum pragmatismo político. Eu vou fazer a graça de chamar de pragmatismo político para não dizer, né, do notável desconhecimento do que é efetivamente a seara da diplomacia, né, política, né, das relações econômico-comerciais, né, e para um governo que se dizia alheio a questões ideológicas, de que implementaria uma política externa que não seria pautada pela ideologia, está chafurdada essa política em ideologismos, né? Carece aí de um pragmatismo para nos reaproximar de parceiros comerciais absolutamente importantes, não é? E o governo brasileiro segue nessa toada absolutamente responsável, né? Parece ser a coerência mesmo deste governo, né? Enquanto os Estados Unidos têm rumado outra direção. Por exemplo, há uma grande possibilidade de uma volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? Ou seja,
de reassumir metas de redução de gases poluentes, né, principalmente emissão de carbono, nos termos ali acordados em 2016 e que comprometeriam os Estados Unidos com pelo menos uma redução de 28% até 2055. Ao passo em que o Brasil, né, fustigado na sua imagem internacionalmente pelas queimadas na Amazônia, no Pantanal, vamos ver aí o debate presidencial, né, que antecedeu as eleições dos Estados Unidos, o Biden criticando as posturas republicanas, né, em relação ao aquecimento global, o negacionismo tanto do governo Trump, né, quanto dos demais republicanos, né, também deu uma saraivada aí de críticas ao governo brasileiro em razão das posturas também negacionistas e no mínimo aí lenientes em relação às queimadas que eu mencionei, né? Para não dizer aquela fatídica reunião em que o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, né, dizia de forma, enfim, não há adjetivos para caracterizar, de que deveriam aproveitar, o governo deveria aproveitar a crise sanitária para fazer passar a boiada, né? Isso junto da liberação de agrotóxicos, né, de forma bastante acelerada e outras medidas ou a ausência de medidas, faz com que a imagem internacional do Brasil saia bastante danificada desse processo. Uma mudança de paradigmas passaria inevitavelmente aí pela demissão do Ricardo Salles, né, e pelo menos, né, e do ministro Ernesto Araújo, né, para recondução aí em marcos de uma política externa mais pragmática, que sinceramente eu não vejo possibilidade de haver com essa composição governamental. E aí, o que a gente tem a esperar no nosso horizonte já próximo, não é? É aquele dito esforço do Biden de composição de uma coalizão internacional, que a gente também não sabe muito bem o que quer dizer, da qual poderiam vir aí 20 bilhões, não é? Em ajudas às políticas climáticas do Brasil, se converter em iniciativa de retaliação comercial ao Brasil. Por exemplo, impondo novas barreiras, taxando produtos brasileiros, né, de forma distinta a demais parceiros comerciais. Então, é de se preocupar, né, que nós sigamos nos trilhos aí de um discurso institucional de conteúdo ideológico, enquanto o povo norte-americano demonstrou nas urnas que ele não faz absolutamente mais sentido algum, não é? E o princípio básico da diplomacia é não tomar lado em processo eleitoral de outro país, tá certo? Esse alinhamento Trump-Bolsonaro insistindo como maior referência essa figura, né, que, enfim, é bastante polêmica na política contemporânea, dadas as suas relações com grupos extremistas, né, a tentativa de incitar a partir de denúncias absolutamente infundadas, né, sem comprovação material, que há fraude nas eleições, uma tentativa de insuflar esses grupos extremistas da direita racista, comumente norte-americana, né, a produzir aí distúrbios que tendam a forçar o espectro político. Eu me refiro aqui a uma eventual decisão de magistrados norte-americanos para acolher a estapafúrdia denúncia para a qual não há prova alguma de que teria havido fraude nessas eleições. Zaidan. Rodrigo, é claro que relação internacional não tem de ser tocada por adesões infanto-juvenis, né? Nem aos Estados Unidos, nem à China. Sim. Aliás, a China usa muito a sua importância comercial, muitas vezes para fazer pressão nas relações internacionais, como fez com a Austrália, com a Suécia e assim por diante. Agora, com relação aos Estados Unidos, eu queria saber de você o seguinte: é claro que relações comerciais, no caso específico dos Estados Unidos, não pesa tanto a posição do presidente, porque a relação é basicamente com o setor privado, não é? E o que o presidente faz ele pode impor tarifas, tal, mesmo assim ele tem de justificar diante do Congresso, perante o Congresso, essas imposições de tarifas, como o Trump fez com o aço brasileiro e assim por diante. Desde o Jimmy Carter, a gente sempre ressalta isso aqui, nenhum presidente, o Jimmy Carter, ele olhou para a América do Sul, até porque eles estavam irritados lá com o assassinato do Orlando Letelier pela polícia política do Pinochet em Washington. E ele esvaziou os recursos para as ditaduras, elas foram caindo em série na América do Sul. Mas o fato é que depois disso nenhum presidente teve a América do Sul como um assunto prioritário, sempre periférico. Com o Biden, na sua opinião, continuará sendo um tema periférico na Casa Branca, América do Sul? Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, né?
Aliás, parte das análises políticas que foram paridas por esse período eleitoral, não é? Caracterizaram bastante equivocadamente, não é, no espectro político, não é, a figura do John Biden, que está longe de ser um político de esquerda, não é? E tampouco o Donald Trump, um político convencionalmente de direita. Nós temos aí uma ultradireita que é característica de períodos de crise asseverada do capitalismo internacional, né? Não estou dizendo que é a mesma coisa que ocorreu no final dos anos 20, início dos anos 30, mas o recrudescimento do autoritarismo político, não é? Ele é facilitado, não é? A grupos, né, que já têm essa característica nas suas proposituras, né, e no plano discursivo, pelo agravamento da crise capitalista internacional, pelo rebaixamento dos status baixos das classes médias, não é? E a produção de uma base de apoio, não é, que a gente verifica em várias realidades para plataformas, não as mesmas, mas muito parecidas. É o caso do Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil, Matteo Salvini na Itália, os Le Pen na França, o Partido pela Liberdade na Holanda, né, e outros representantes dessa extrema-direita. No caso europeu, bastante islamofóbica, xenofóbica, anti-imigração, não é? Com caracteres, repito, assemelhados, a ponto de a gente poder afirmar a existência de uma internacional iliberal, comandada pelo Steve Bannon, que há pouco, né, esteve preso, né, por fraudar um esquema de arrecadação de recursos para construir um muro lá na fronteira com o México, né, mas que pretendia, a partir dessa dia de Trump e Bolsonaro, não é, uma cruzada conservadora mundial para salvar o cristianismo, né? Esses termos não são nem meus, não é? São do senhor Ernesto Araújo, ao caracterizar, não é, o governo Donald Trump, né, como uma aliança absolutamente fundamental para salvar o Ocidente. Né? Então é exatamente esse tipo de discurso que foi para a latrina da história, não é, com o resultado dessas eleições. Pois bem, então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, eu afirmo, né, quando foi desmontado lá o Escritório para Assuntos Interamericanos, né, que gerenciou as políticas culturais dos Estados Unidos para a América Latina, né, que a política externa norte-americana passa a dissolver uma série de realidades complexas, não é, no mesmo amálgama, né, América Latina, ou de países subdesenvolvidos, né, ou terceiro mundo, né, no decurso do processo histórico da Guerra Fria. É mais ou menos aí que nós nos encontramos diluídos, porque também o governo Trump não colocou o Brasil numa condição de grandeza alguma, né, sequer quando apoiou, no plano discursivo, repito, né, a candidatura brasileira à OCDE, porque depende mais do protagonismo brasileiro do que efetivamente de uma coordenação desde Washington, né, de um patrocínio norte-americano para ser viabilizada, não é? E tampouco vantagens concorrenciais para a economia brasileira, para a indústria brasileira, né, para o setor produtivo, que pudessem ser aqui mencionadas como ganhos, não é, que valessem, né, o abandono, né, de estratégias de cooperação, repito, sul-sul, de iniciativas de integração regional que colocavam, né, a política externa brasileira num patamar bastante distinto desse que agora nós temos que amargar, não é? E os dessabores, para quem trabalha nesse campo, né, de investigação das relações internacionais, já podem ser colhidos. Né? Rodrigo Zagni, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Até uma próxima, até mais. Valeu.